Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar em Mateus capítulo 24, versículo 32. Mateus capítulo 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e outra será deixada a outra. Portanto, vigiai, porquanto não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que a hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus amigos, há uma mensagem sendo pregada há quase 2000 anos. E esta mensagem ela está dizendo, igual quando o ferreiro está trabalhando, ele fica batendo ferro, aquele barulho, a mesma coisinha, repetidas vezes, ela está dizendo: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vem. Jesus vem. Jesus está às portas. Jesus não está. Então, muitas pessoas já desacreditaram dessa mensagem. Muitas pessoas olham e falam: esta mensagem, ela já não é mais uma mensagem acreditável, uma mensagem fidedigna. Ela é uma mensagem fantasiosa. Essa mensagem, ela é apenas fábulas. Só que Jesus, ele nos alertou quanto à necessidade de nós sermos e estarmos vigilantes. E ele cita vários exemplos. Ele diz o seguinte: olha, quando a figueira ela começa a renovar as suas folhas e brotos, todo mundo sabe que já está vindo o verão. As pessoas olham para a figueira renovando e falam: o verão está próximo, sabe ler os sinais dos tempos. Já nós, quando olharmos para os sinais que Jesus nos deu, o que é isso? Dores, perseguição, pestilência, guerra, a destruição das famílias, tribulações terríveis, falsas doutrinas, falsos cristos, engano de toda parte, a multiplicação da iniquidade. E são coisas, meus irmãos, que nós estamos vendo diariamente. A gente vê que o mundo fica em suspense, olhando o duelo entre Kim Jong-un e Donald Trump, um da Coreia e outro dos Estados Unidos, olhando já uma ameaça de uma guerra nuclear. A gente vê que todo dia surge uma doença nova, pestilências. A gente vê a degradação da moral, a multiplicação da iniquidade. As coisas que antes eram corretas, hoje
são incorretas. Os princípios que nós aprendemos com pais, avós, hoje são princípios que eles já não mais têm valores. E aquilo que era condenado, que era imoral, hoje é aconselhado, é financiado, e ai de quem for contra. Então a mensagem da volta de Jesus, ela está mais atual do que nunca. Ela deveria ser pregada com mais veemência do que no tempo de Pedro, do que no tempo de Paulo, que disse: nós os que estivermos vivos, referenciando-se à volta de Jesus, porque Paulo esperava a volta de Jesus para a sua geração. E hoje os sinais estão todos aí. Os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo ao pé da letra. Se você olhar, os principais problemas hoje é o que? Primeiro, é um problema institucional. As instituições estão abaladas no mundo, estão desacreditadas. Há países que as leis são muito rígidas, muito duras, oprimem os seus cidadãos. Já outros países onde há um liberalismo muito grande, então há um risco de um colapso institucional mundial. Se você olhar para o Brasil, as instituições estão desacreditadas. A instituição presidência, o parlamento brasileiro, estão todos desacreditados. O judiciário, as polícias. Há uma desacreditação das instituições brasileiras. Imagina se hoje surgisse um governo mundial, onde falasse assim: olha, eu estou oferecendo para o mundo estabilidade, eu estou oferecendo aqui para o mundo um governo confiável, e o mundo vai ter um governo só, um governo que vai resolver os problemas do mundo. Isso seria muito bem aceito. Outra coisa, problema financeiro. Com a instabilidade política, gera automaticamente instabilidade financeira. Essa variação de taxa cambial, as coisas hoje em dia tá alta, amanhã está mais alta ainda, e vai crescendo, e outras coisas que precisaria ser valorizada está desvalorizando. Há o problema também de você portar dinheiro. Você vai andando com dinheiro na rua, o ladrão te rouba. Aí depois inventaram uma nova modalidade, cheque. Deu um problema, foi para o cartão de crédito. Há um risco também de clonar. Aí não, vamos tudo pelos aplicativos. Eu faço tudo pela internet. Aí vem um risco de eu pegar e entrar na internet, alguém me hackear lá e eu ter um problema e minha conta ser hackeada e fazer compra no meu nome. Então há um problema também monetário, financeiro mundial. E se alguém chega e fala assim: olha, nós vamos oferecer para vocês uma moeda que você não precisa carregar, não há risco porque ela é intransferível, só você pode usar, e esta moeda ela vai ser talvez um objeto que você leva no seu corpo para ser intransferível, a única moeda. Outro problema são as religiões, as guerras entre as religiões. Uns dizem eu sou de Alá, outros dizem eu sou de Cristo, outros falam eu sou de Buda, outros falam eu não creio em nada. E se de repente surgisse uma igreja mundialmente forte e dissesse: você crê em Alá? Tudo bem, você pode vir. Você crê em Deus, Jeová? Pode vir. Você segue o catolicismo romano? Pode vir. Todas as nações pudessem professar uma só religião. Porque mesmo eu crendo em Deus e outra pessoa crendo em Alá, nós estamos debaixo da égide da mesma religião. Então já sanaria milhares e milhares de conflitos mundiais. Imagina uma religião mundial. Outra coisa são as fronteiras. No Brasil, o caso de fronteira é questão de narcotráfico. Aí também está vindo muitos refugiados de países tipo Venezuela, vêm refugiando do Brasil. Mas tem lugares que o problema está virando um problema de segurança nacional naquele país, porque estão vindo um número enorme de refugiados, um número de pessoas que vêm pedir asilo, pedir abrigo.
pedir socorro, e as pessoas, elas chegam nas nações e em outros lugares não são aceitos, outros lugares não encontram abrigo, aquele problema. Imagina se as nações perdessem as suas fronteiras e houvesse um único país, o mundo fosse um único território de paz, de amor, de harmonia, um lugar saudável, onde eu podia chegar no Paraguai. Não é Brasil e Paraguai, é apenas uma grande nação. Aí nós teríamos um governo mundial, uma moeda mundial, uma fronteira, e aí um mundo sem fronteiras, com uma única moeda, um único governo, uma única religião. Para melhorar, eu, por exemplo, eu falo apenas o português e falo mal. Imagina se a gente implanta uma única língua, que coisa maravilhosa. Eu podia sair daqui e ir lá para o outro lado do mundo, que eles iam falar uma única língua. Meus amigos, não se enganem, tudo isso virá, mas virá para unir o homem contra os propósitos de Deus. Isso nada mais é do que a ação do anticristo operando neste mundo de iniquidade. Eles vão oferecer paz, eles vão oferecer estabilidade, eles vão oferecer governo forte, moeda forte, problemas de fronteira resolvidos. Mas eles apenas estarão preparando um cenário onde eles vão reinar, mas reinar um governo totalmente anticristo. Governos que estarão se levantando para destruir a moral, destruir a ética. Porque outra coisa também é assim, que fica de um lado as pessoas que prezam pela moral e do outro lado que são imoral. Então, eu defendo uma coisa, a pessoa defende outra. E se a gente fala assim, não, a verdade é relativa. Se você pensa que matar é errado, não mate. Se você pensa que roubar é errado, não roube. Mas se você pensa que não é errado, pode fazer, porque cada cabeça é uma sentença. Nós seríamos uma pangeia, seria unir os países, mesmo que não fosse fisicamente, porque é impossível pegar os continentes e unir, mas unir eles politicamente, religiosamente, administrativamente, um único governo, um governo de paz, um governo de estabilidade. Mas não se engane, meus irmãos, tudo isso está já sendo preparado, mas para trazer destruição. O próprio diabo, ele colocou essas coisas, político corrupto, ele colocou instabilidade dos nossos governos, quebrou os países, e tudo isso foi ele que preparou. Ele tem difamado as religiões, trazido guerra entre as religiões, para ele aparecer um projeto aparentemente de paz, mas isso vai ser a desgraça do mundo, porque o mundo vai se afastar de Deus, e toda vez que o mundo se afasta de Deus, ele vai perecer e sofrer por isso. Veja bem os países onde Deus foi banido, Deus foi abolido das suas escolas, Deus foi abolido das suas falas, dos seus símbolos. E são países que hoje vivem a promiscuidade, que hoje vivem a pestilência. E o Brasil, queridos irmãos, o Brasil não está longe disso, porque o Brasil está se enveredando por caminhos totalmente contrários e adversos à palavra de Deus. O Brasil está à beira de sofrer um grande juízo da parte de Deus, porque o Brasil está distante dos caminhos do Senhor, permitindo que as piores abominações, a qual Deus condena com veemência, sejam pregadas, sejam tidas como coisas certas, a qual nós repugnamos, e a palavra de Deus repugna com veemência. Nós não temos uma senhora no Brasil. No Brasil, nós não temos um outro Senhor a não ser Jesus, mas o mundo tira a glória que é de Deus para colocar esta glória em criaturas, em coisas que o homem faz, para colocar no homem. As posições políticas, elas estão cada vez mais esperançosas. Alguém diz, não, agora em 2018 Bolsonaro vai ganhar a eleição e vai trazer segurança para o Brasil.
Outro vai dizer, não, Lula vai voltar ao poder e vai trazer de novo a alegria para os pobres. Outros dizem, não, vai ser Ciro Gomes. Outro diz, não, vai ser fulano. E vários nomes são cogitados. Mas eu quero te dizer, o Brasil vai de mal a pior e a tendência é piorar. Já dizia João Calvino, quando Deus quer castigar uma nação, julgar uma nação, Ele lhes dá governos ímpios. E o Brasil está, irmão, sob a ira de um Deus poderoso. E atenção, igreja do Senhor, é tempo de nós clamarmos não mais pela nação brasileira, porque o juízo contra essa nação é irreversível. Deus já decretou, e o que vai acontecer nessa nação vai ser irreversível. Nós temos que orar pela que a igreja se fortaleça, para que a igreja se purifique, para que a igreja esteja pronta para enfrentar estes problemas, para que a igreja não esteja envolvida com a lama da política, para que a igreja não esteja envolvida com a lama do pecado, para que a igreja esteja posicionada da maneira que Deus quer, em santidade, de joelhos no chão e clamando por esta nação. Quisera eu dizer que nós vamos orar e Deus vai revogar o juízo dele contra essa nação, mas seria mentira da minha parte. O que vai acontecer vai ser espantoso. Mas por outro lado, aqueles que estiverem em Jesus vão gozar de uma paz, de uma prosperidade como jamais houve para o povo de Deus, mas será grupos. As igrejas poderão estar cheias, mas o verdadeiro cristianismo vão ser pequenos grupos, que muitas das vezes vai caber na sua casa. A igreja da cidade poderá caber na sala da sua casa, porque os fiéis são poucos, é o remanescente. O texto ao qual nós lemos fez referência ao tempo de Noé, e no tempo de Noé, meus irmãos, foram salvos Noé, seus filhos, nora e esposa, somente. Quantas centenas de pessoas não tinha na terra no tempo de Noé, e todas pereceram debaixo do juízo de Deus, porque a salvação sempre foi desde o princípio para remanescentes, porque a maioria ela se envereda, irmão, só se inclina para o mal. É tempo de despertamento, ó igreja do Senhor, é tempo de despertamento, pois eis que a hora vem chegando, e nós precisamos estar preparados. Haverá uma grande perseguição para a igreja do Senhor, que ainda não é de sangue, mas será. Hoje nós temos uma perseguição ideológica. Se um pastor vai lá na televisão e fala, olha, eu sou contra o casamento de homem com homem, eu sou contra tal coisa, eu sou contra isso, ele é tido como retrógrado, ele é perseguido, é processado. Mas se alguém vai lá e fala, não, você pode pegar o seu filho de 7 anos de idade, se ele quiser trocar de sexo, ele pode trocar, mas se ele com 14 anos, 15 anos, 16, 17, com 17 anos e 11 meses e 29 dias, se ele matar uma pessoa, ele é acobertado pelo Estado, porque não sabe o que faz. Está trocado os valores. A perseguição está ideológica. Dentro de Brasília, mais de 30 igrejas já derrubadas somente no atual governo distrital. É claro, irmãos, que há muitos lugares onde a igreja é construída em lugares ilegais, mas eles não vão entrar em favela para desbancar bandido. Eles não vão aonde precisa, eles vão na igreja, porque a igreja ela não luta com armas. A igreja ela não pega arma para se defender. Lá em Brasília houve um caso onde nem os blindex caros, nem o instrumento, nada deixou tirar, derrubou tudo sem aviso prévio. Não, a perseguição está ideológica, por enquanto está assim, mas haverá um tempo que a igreja do Senhor vai ter que correr e fugir para continuar viva. O Senhor me deu um sonho, a qual não irei contar hoje, a respeito da perseguição. Eu quero contar o dia que eu puder trazer mais 2 irmãs aqui que tiveram o mesmo sonho. Meus irmãos, nós sem saber um do outro, do sonho do outro, Deus nos deu sonhos iguais. E eu digo para a igreja do Senhor, sem medo de errar, sem medo de estar praticando uma heresia aqui, sem medo de estar praticando aqui algo para, como se diz, para alvoroçar os irmãos ou para emocionar alguém. A perseguição da igreja, ela não tarda. Nós estaremos debaixo de uma séria perseguição e o mundo gozando de paz. Mas as coisas vão se inverter. Porque quando o príncipe da paz descer, ele vai trazer paz para os seus e juízo, guerra eterna para aqueles que estiverem longe de Deus. A igreja não pega em armas.
A palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Alguém pega uma arma para te matar, mata o teu corpo. Se Deus te dá o livramento, você vive. Se não der, você morre, mas a tua alma continua intacta. Mas você apenas com uma palavra diz: o sangue de Jesus tem poder. Você desarma as fortalezas do inferno, do diabo. É por isso que o diabo, irmãos, quer me tirar do caminho de Deus, quer te tirar do caminho de Deus, quer envergonhar o evangelho. É por isso que precisa haver vigilância. Você que me ouve agora está afastado do caminho do Senhor. Eu tenho um conselho para te dar como teu irmão em Cristo. Volte hoje para a presença de Deus. Você que já tomou uma decisão com Cristo, mas ainda está vacilando e cocheando entre dois pensamentos, eu te dou um conselho hoje como irmão em Cristo: se firme na presença de Deus, porque o tempo é escasso, não tem mais tempo. Você que ainda não tomou uma decisão com Cristo, você que ainda não tomou essa decisão com Cristo, eu te aconselho em nome de Jesus hoje a ouvir a voz do Senhor e dar a sua resposta a Ele, porque Cristo está batendo na tua porta para te dar uma oportunidade de salvação eterna. É a voz de Deus que fala contigo, e não rejeitais a voz de Deus. Não resistais ao Espírito Santo de Deus que bate hoje na sua porta e dizendo: há salvação para ti hoje, há remissão para os teus pecados hoje. Ainda antes do fim dessa programação, eu posso partir para a glória, ou Cristo pode vir nos buscar. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, eu não posso deixar de dizer: é tempo de estar nos pés do Senhor como nunca nós estivemos. É tempo, meus irmãos, de estarmos nos pés do Senhor como nunca nós estivemos. Oh, meus irmãos, a perseguição que vem sobre a terra não será apenas você ir no Facebook postar alguma coisa e alguém ir lá e dar um dislike, ou alguém ir lá e não gostar da sua publicação. A perseguição que vem é para mim provar, é para te provar, para ver se há em nós um verdadeiro cristão, para ver se há em nós um verdadeiro adorador. É por isso que eu estou insistindo em dizer que abre o teu coração ao Senhor nesta tarde. Ouça a voz do Senhor nesta tarde, pois Ele está falando comigo, está falando contigo. É preciso dar ouvido à voz do Senhor. É preciso dar ouvido à voz do Espírito de Deus que fala comigo, que fala contigo nessa tarde. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno de honra, é digno de glória. É o nosso Deus. Oh, glórias. Oh, aleluia, Deus. Ao que está sentado, oh, glória ao Cordeiro de Deus. No trono, a Ti seja a glória, meu Deus. A Ti seja o louvor, a adoração para todo sempre. Porque fostes morto e pelo Teu sangue comprastes para Ti um povo de todas as tribos, raças, nações, tempos. E é por isso que o Senhor é digno de ser adorado, porque foste morto, mas agora vive, reviveu pelos séculos dos séculos. Seja dada a Ti, Senhor, honra, glória, louvor, adoração, ação de graças, a exaltação, a exultação. Nessa tarde, Senhor, nós nos rendemos em adoração ao Senhor. Nessa tarde, Senhor, nós nos rendemos em louvores ao Teu nome. Nós nessa tarde, Senhor, nos prostramos ante a Tua majestade
e reconhecemos que as tuas promessas são infalíveis, e isso significa dizer que a maior de todas as promessas da igreja está para se cumprir. Vai se cumprir a promessa que o Senhor fez para a igreja do Senhor. Eis que cedo venho. O Senhor está prestes a vir, meu Senhor. E esta dor que está no corpo desta pessoa vai passar. Esta angústia que está no peito vai passar. Este medo vai passar. Essa tristeza, essa carência, essa pobreza vai passar. E para a eternidade nós vamos estar contigo, meu Deus, para te adorar e exaltar o teu nome. Oh Senhor, minha alma anseia por ti nessa tarde. Tu és poderoso, Deus, vivo, fiel, verdadeiro e justo. Santos são os teus caminhos, retos. Os teus conselhos são maravilhosos, Deus. Ninguém pode, Senhor, compreender a grandiosidade do teu poder. Meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, Pai, nos toma em tuas mãos, nos toma em tuas mãos, Senhor, para que sejamos teus filhos. Ah, glórias e aleluias. Oh, glórias a teu nome. Oh, Deus. Oh, aleluias. Leva-nos além, Senhor. Que nós possamos nesse ano de 2018 romper as nossas barreiras, ir além. Mas eu sei, Deus, que nós só podemos ir contigo. Faz de nós os instrumentos vivo. Em nome de Jesus. Oh, Deus Santo, glorificado seja o teu nome, Deus. Mais do teu poder, Senhor, mais do teu poder, meu Deus. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.